O PT e Lula estão reconstruindo pontes com o PSB nos estados. De olho em 2022, as legendas selaram parcerias no Piauí, na Paraíba e no Amapá e iniciaram um movimento de reaproximação em Pernambuco, Sergipe e no Espírito Santo. Oficialmente, as cúpulas dos dois partidos afirmam que essa reaproximação tem como foco a definição de estratégias políticas conjuntas. Os movimentos começaram após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou Lula elegível. Além disso, nessa semana, Lula deve ir a Brasília para conversar com alguns integrantes do Centrão. A ideia também é estreitar laços, claro, para 2022. O Fiuza sempre tem um cuidadinho especial, uma ressalva para comentar pesquisas, né, Fiuza? O que você destaca para a gente desses últimos assuntos? Não, pesquisa é porque elas, de fato, até as vésperas das eleições, elas dão muitos vexames. Então, a essa altura, realmente... Mas vale para a gente dizer a constatação óbvia que o Brasil não tem oposição. E isso é muito ruim para a democracia. Não tem oposição. O que a gente vê é um ladrão circulando aí, né, foi solto aí por um casuísmo, circulando que nem uma alma penada aí... Quer dizer, que evidentemente que não vai andar na rua porque é detestado pelo povo. Então é um ladrão vagando por aí e levando aí um pequeno exército de áulicos metidos a intelectuais, uma burguesia invernizada, uma coisa ridícula, né? De gente que não quer, de fato, construir nada, quer a sua bolha. Como foi, o lulismo foi o auge disso, né? Quer dizer, foi aquele governo para criar os departamentos de amizade, os amigos do rei, e isso aí é um capitalismo bandoleiro, né? O restante dessa oposição, a gente vai dizer o quê? É uma oposição de auditório, né? É o ex-liberal que virou populista desde criancinha, demagogos, né? Irresponsáveis, são contra tudo, são contra as reformas que defendiam. Não tem ninguém, Adriana. A gente está realmente, em termos de oposição, a pé e precisa de oposição. Todo país precisa da oposição para regular o bom funcionamento do governo. Então, o que a gente percebe hoje é que esse ajuntamento dessas figuras folclóricas é resumível por um tweet do Rodrigo Maia. Entendeu? Aquele Rodrigo Maia, aquele personagem... Ele não devia ser político, talvez ele possa até ter sucesso numa profissão aí compartimentada, mas ele achar que vai ser político, ele detesta gente, ele não encontra com ninguém, ele está sempre fechado, ele é um defensor de interesses privados, né? Ele é realmente detestado pela coletividade, né? Ele não aparece em lugar nenhum, não gosta de gente. Então, isso é o resumo do que uma parte da política brasileira virou. É uma política avessa à democracia, avessa à tolerância, a você olhar, tem um governo aí que pode não te atender esteticamente ou com determinados valores e tal. Olha, mas você tem que respeitar um governo eleito. Será que não tem nenhum ponto, como a Ana estava dizendo, né? O Rodrigo Maia tenta dizer que se trata de um chavismo nascente. Como assim? Justamente como a Ana elencou, estão aí as medidas de liberalização do Estado, ou seja, justamente as iniciativas que soltam amarras, libertam o cidadão, né? Permitem a boa circulação do fluxo de riquezas, né? É o contrário do chavismo. O Rodrigo Maia não entende isso, não gosta de construir uma sociedade democrática, né? Ele quer continuar representando uma bolha, a bolha A, a bolha B, etc. E mesmo como um conspirador, ele é um fracasso, porque ele escolhe mal as suas mentiras, né? Então, essa aí, por exemplo, não cola de jeito nenhum, como não colou o tempo inteiro que ele ficou tentando dizer que o Paulo Guedes ia afastar o investimento estrangeiro. Ele mesmo como sabotador é uma negação, o Rodrigo Maia.
Fiuza, olha, só para a gente trazer alguns dos nossos participantes aqui, a Márcia Tavares e o Paulo Sérgio Santos, através do YouTube, mandaram palmas para o seu comentário. Inclusive também a Leila Bento falou: Fiuzão, você é bom demais, amo suas falas. E agora a gente encerra o assunto. Tem 2 minutinhos para você, Ana? Olha, Adriana, o Zé e o Fiuza já resumiram muito bem esse assunto. Agora, a única coisa que a gente tem que ficar atento daqui para frente, porque apesar da gente falar que a corrida, a eleição presidencial está aí batendo na porta, 2022 está batendo na porta, mesmo assim ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a pandemia vai começar a arrefecer, se Deus quiser. A vacinação aí, vacinação vai entrar num ritmo maior, a autonomia dos médicos de prescrever o tratamento precoce vai continuar sendo defendida, as pessoas vão começar a entender o que realmente significa a pandemia no quesito de cuidado, do que é excesso, e aí a gente vai entrar, Adriana, exatamente na oportunidade que a oposição, como o Fiuza muito bem lembrou, toda democracia saudável precisa de uma oposição, seja esse governo ou qualquer outro governo, mas tem que ser uma oposição propositiva, uma proposição madura, uma oposição inteligente, que não é o caso do que a gente está vendo aí. E aí o que vai acontecer, Adriana? A gente vai começar a entrar exatamente dentro dessa CPI da Covid-19, que vai servir de palanque político, que vai servir aí de fonte para as matérias jornalísticas totalmente enviesadas. É o que a gente tem que ficar de olho. A pandemia arrefecendo, se tudo der certo, se Deus quiser, a CPI da Covid vai entrar aí no centro, no que vai ser o alvo, do que pode gerar mais e mais manchetes contra o governo, e aí a gente tem que realmente filtrar o que é verdade, o que nós podemos criticar, as nossas críticas legítimas e pontuais ao governo, ou do que a gente tem que simplesmente levar em consideração que há, sim, uma grande histeria, uma grande imaturidade da oposição, da atual oposição hoje no governo, ao governo, e também aí da velha mídia, como diz o nosso mestre Augusto Nunes. A gente vai precisar de muito filtro até 2022, Adriana.